E é isso, filho. Vamos para a prática. A gente vai fazer esse, né? Vamos já mostrar como é que seria essa mesma equação aqui, no caso da soma, escrita com esse novo pacote. A grande vantagem é esse dn dx aqui, que nesse pacote é simplesmente para você fazer tudo isso, que é uma fração com d em cima elevado a n, dx embaixo, é só um dv, certo? De derivada. Coloca um argumento opcional que é a ordem da derivada, a função se derivável e a variável que está sendo derivada. A série de Maclaurin. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Soma. Aqui é igual. Hora da derivada, hein? Barra dv de derivada. Olha a sugestão aqui. Você vê que apareceu aqui, ó, comando do pacote físicas. E aí você dá um tab, coloca ordem n, deriva f de x menos a em relação a x. E no fim, essa fraçãozinha aqui, x elevado a n, n fatorial. Pronto, filho, ó, deu a mesma coisa. Viu como tá igual? E o código ficou menor, um pouquinho menor, mas isso em grande escala fica bem menor. E o gasto mental também é grande, porque você evita erros, né, de errar esse monte de chave comando aqui. Vamos ver a matriz agora. Essa aqui foi feita com item mais, parece, né? Então, begin, mais... Vou fazer centralizada, diferente do PDF. Então, A igual. Como é que é a matriz aqui? Vamos fazer essa, ó. MQTY e tem esse formato. Aí eu vou pôr barra MQTY. Se quer uma matriz com parênteses, você coloca MQTY parênteses. Se quer uma matriz com colchete, MQTY colchete. Se quer um determinante, MQTY barra. Aqui a gente quer parênteses, né, para fazer igual essa, então eu posso abrir e fechar o parênteses. Já abre e já fecha, para você não errar. Agora, o incremento, né, o que vem dentro? Tem a quebra de linha e tem a separação de colunas de cada linha. Primeira linha, segunda linha e etc. Esses são os comandos dos pontos, ó, pontos verticais, pontos na diagonal, que é essa segunda linha da matriz aqui, que eu vou usar para fazer os pontos. E aqui os pontos horizontais também centralizados. Ó, você pode organizar para ficar fácil de ver visualmente a matriz. E eu recomendo que você faça assim mesmo. Vamos para a segunda. Matriz MQTY, colchete, abre e fecha. Bom, se você fez a primeira, a segunda é muito fácil. Compilando, a gente colocou no meio, né? Dessa vez. E aqui está, tal qual o nosso PDF ensinava. Vamos agora mostrar os vetores, ó. Aqui no PDF tem um vetorzinho E com as 3 coordenadas cartesianas e um vetorzinho B com as 3 coordenadas também. Cada componente tem um versor, né? Então, geralmente esse versor vem com um chapéu. E o pacote da física traz isso também para a gente de forma muito fácil. Ó, como você já deve ter visto, né? Os vetores VB para negrito, VA de vector arrow para negrito com setinha. E vamos botar isso no código. Detalhe, se você colocar vec e assim e compilar, fica simplesmente e com a setinha, né, um vetor normal. Agora, o que a gente pode fazer é o VB, como o Griffiths faz, e muitos outros, ou o VA. Ó, versores é VU, de vetor unitário. Ó, essa primeira linha aqui, eu escrevi os vetores, né, com o negrito, eu coloquei com setinha, né, VA, e coloquei os versores aqui. E agora eu vou fazer isso para esse determinante. VAE times VAB, MQTY de matriz com barras, abre e fecha. Vamos compilar. Já adiantando, igual não vai ficar. Por que que não vai ficar? Porque no PDF não tem setinha, ou seja, eu não usei o VA, eu usei só o VB. E os versores aqui, eles estão meio que itálicos, acompanhando o modelo matemático, e aqui o VU ficou do jeito tradicional mesmo da escrita, né? Para ficar em itálico daquele jeito, se você ver aqui no pacote, tem uma estrelinha depois do comando de VU. Na verdade é esse, né? Uma estrelinha depois do comando de VU. E aí sim fica com o itálico em relação a esse que é só o VA. E o problema da seta é o VB ou VA normal. Então, vou ter que trocar tudo, né? Não. Eu posso fazer mais ou menos uma gambiarra. Eu posso vir aqui em Ctrl F, e aí eu procuro por VU e troco por VU star. Aí eu vou substituir todos eles. Pronto, agora todos têm isso e eu dou um Enter. Pronto, há um jeitinho brasileiro de fazer a coisa.
Tá? Agora tem um outro jeito bacana, que vamos fazer isso com a questão da setinha. Vamos trocar o VA pelo VB, ou seja, eu vou tirar a definição de vetor com a seta e colocar só em bold. Eu posso fazer do mesmo jeito, posso procurar aqui VA e mandar trocar por VB, dá no mesmo. Só que você pode redefinir um comando, então eu posso chegar aqui e falar que, em vez de criar um new command, então a gente criou aqui, né, um novo comando, e aí eu vou fazer um renew command, em que o primeiro argumento é o vetor atual do meu código, que é o nosso vector arrow, um vetor com setinha. E agora ele vai passar a ser um VB, um vetor simplesmente em negrito. Compilo. E aí todo o meu código que contém VA passa a aplicar VB. E aí ficou aqui, ó, ele negrito também. E a gente pode dar continuidade agora à escrita dessas coisas aqui que aparecem em mecânica quântica e a desenvolvimento dessa equação aqui, que eu espero que você tente fazer sozinho, que está ali no eletromagnetismo. Essa aqui é legal porque tem muito vetor, e se você estiver disposto, você pode fazer uma comparação entre escrever essas equações com o pacote da física e escrever tradicionalmente com os recursos matemáticos que a gente viu nos últimos vídeos. Tá, bora lá então. Bom, se você já viu esse tipo de coisa, você lembra que na mecânica quântica, os vetores com setinha para a esquerda aqui é o bra e o com setinha para a direita é o cat. E aí você junta os dois formando um bracket. Então isso daqui que eu coloquei é um cat, né? Ou seja, você põe um V aqui. Como que eu poderia fazer isso, cara? Eu posso fazer uma tabelinha com um array, a gente já viu isso em algum lugar aqui, ou eu posso fazer uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, não tem nenhum delimitador aqui lateral, né? Vamos fazer com a matriz para ver como que fica. Não tem delimitador, mas você usa chaves, tem que ver o pacote. Esse ponto desse jeito aqui eu acho que tá até errado, devia ser um pontinho mais simples, como C-dot, né? Mas o nome dessa bolota aqui é bullet. C-dot é mais adequado, né? Não sei. Vou fazer as colunas primeiro. Pronto, primeira coluna. A segunda coluna tem essa setinha desse jeito aqui. Seta esquerda, direita, longa. E aqui, como eu te falei, né, o vetor complexo chama bra, o vetor real chama cat, e os dois juntos é o bracket. Tem um comando que você poderia fazer barra bra, a, barra cat, b. Dá no mesmo. Mas a gente é esperto, né, já faz um comando chamado bracket com dois argumentos, que é o a e o b. Esse aqui, você poderia fazer cat a, bra, b, né? Mas tem um para isso. É isso aqui, ó. Isso, DYAD com dois argumentos. Parece complicado, mas não é. Parece complicado, mas deixa de ser. Elemento de matriz. Você poderia fazer bra e letra A cat J. Mas tem um específico, que é esse aqui, ó, elemento de matriz, ou matrix. Vamos compilar? Ah, olha só, ficou tudo na linha. Por quê? Porque eu não pulei linha, né? Pulei as linhas tudo. A última não precisa. Não deve ter ficado exatamente igual, porque aqui eu usei array para fazer o PDF, mas aqui matriz é o mesmo efeito. A diferença é que a matriz, os elementos são sempre centralizados na coluna. Com o array, você tem liberdade para escolher esquerda, direita, centro. Continuando, agora fazer esse desenvolvimento aqui. Equaçãozinha alinhada, a última tem uma numeração. Alinhada em relação ao igual, mas isso daqui então eu faço com um align, certo? Só que veja bem que o align envolve só essas três. Ou seja, então begin, align, alinha em relação ao igual, barra barra para escrever na linha de baixo. O que vem do lado esquerdo, você poderia fazer nabla times matbf, que é bold font matemática, ou seja, uma fonte negrito no ambiente matemático. B. Isso daqui tudo é simplesmente substituído por cor B. Só que no caso VB, né? Do campo magnético. Continuando então. Letras gregas. Mi, underline 0. Epsilon, underline 0. E aí eu vou ter aqui uma derivada parcial. Então, barra partial derivate do meu campo elétrico em negrito em relação ao tempo. Repara que eu poderia usar o VA, porque lá em cima eu coloquei para redefinir o VA aplicando VB, tá? Mas aqui para a gente fazer certinho, vamos fazer o bold mesmo. Agora aqui, rotacional, né? Do rotacional do vetor. Só que tem uns parênteses que eu posso pôr assim, mas a gente já sabe que se colocar assim não vai acompanhar o tamanho da expressão. Então eu deveria colocar um barra left, mas aí eu ia ter que fechar também e fica muita coisa carregada. No pacote tem já um pronto, que é esse aqui. Ah, no pacote colocar isso daqui é igual na matriz, ó, eu coloco para delimitar. Então é uma exceção, ó, que legal. Ó.
Aqui a expressão fica perfeitinha, tá vendo que gracinha? E não tem o igual porque eu não escrevi, né? Então eu ponho aqui barra isso. Aí, de novo, rotacional, abre e fecha parênteses de tudo que tá em cima, né? A gente tá aplicando rotacional dos dois lados. Então, Ctrl C. Agora na linha de baixo, pula a linha aqui. Divergente do vetor em negrito P menos. Então, Laplaciano do meu vetor aqui. Divide a coluna, bota igual, já quebra a linha. Mi, underline 0. Epsilon, underline 0, PDV com dois argumentos, né? Se eu colocar aqui no primeiro argumento essa expressão, ele vai pegar o traço todo aqui embaixo, como a gente fez com o Maclaurin. Aqui eu coloquei, no caso não era PDV, porque não é parcial, era só DV mesmo. E aí eu coloquei DV com essa expressão no primeiro argumento. Por isso que o traço ficou tão grande. Para ficar desse jeito, a derivada para fora da expressão que está sendo derivada, eu deixo branco. E aí que eu coloco só que está em relação a t. Compilando, olha lá, aparece só o que eu queria. E aí o que eu estou sendo derivado? Estou sendo derivado rotacional do E. Dá para ir. Bom, essas três equações são a última linha, né? Então não precisa quebrar a linha, não. Essas três equações representam essa primeira parte. E aí aqui eu coloco se ambiente matemático, o divergente do campo elétrico, campo magnético é zero e rotacional campo elétrico é o oposto de PDV, da derivada parcial no tempo do campo magnético. Compilando para ver, ele colocou em linha perfeitamente até aqui, só que a minha fração aqui ela não é quebrada, ele reformatou e ficou pequeno, não ficou agradável na minha cabeça. Então tem uma forma de colocar ela na linha, que é essa, ó, forma usada na linha. Então é um asteriscozinho para, no caso daqui é a ordinária, né? Pronto, essa daqui é a parcial. Então é PDV com tracinho. Você vê que tem lógica? Então a gente vem cá, a derivada inclusive é parcial, mas com uma estrelinha. Então, essa daqui é uma equação numerada, né? Eu achei que, quando eu bati o olho, eu achei que fosse ser a última equação do LGN, mas não é, né? Então a gente faz com Begin Equation, Laplaciano do campo magnético menos μ0, ε0, PDV de ordem 2. Então lembra que lá na ordinária em Maclaurin nós colocamos um DV com este argumento opcional que era o N, que era isso daqui? No caso da parcial é a mesma coisa, eu não vou nem olhar no pacote. Tá aí. E aqui a gente acha que a gente encerra o assunto de equações. Tem muito mais coisa para aprender, claro, mas o nosso objetivo aqui não é ver tudo, até porque é preciso que você explore por conta própria. Nas próximas aulas a gente mexe com imagens e tabelas.